Olá, Brasil! Nosso programa Frente a Frente recebe a coordenadora do projeto Movimento Rosas, Rosinete Rodrigues Serrão, direto da Amazônia. Boa tarde para você, Rosinete. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. O que é o projeto Movimento Rosas? O projeto Movimento Rosas, ele teve início com a minha história, que eu fui vítima de violência doméstica, a violência que eu sofri era psicológica, de um namorado que eu tive uma filha com ele, então eu sofria violências psicológicas com palavras. E também por ser vítima de escopelamento, ele dizia que tinha vergonha de mim por eu não ter meus cabelos, que ficou comigo por pena. E, e aí nós iniciamos a se organizar vítimas de escopelamento e eu vi que não era só eu que sofria aquele tipo de abuso com violência doméstica, que as minhas outras colegas vítimas de escopelamento também sofriam. Onde tinha uma que o companheiro colocava o travesseiro na cabeça dela para poder ter relações com ela, para ele não ver a cabeça dela. Então, e várias outras que também eu fiquei 4 anos à frente da instituição das mulheres vítimas de escopelamento aqui no Amapá, e então eu ouvia muito relatos de algumas. E também ouvia a comunidade, né, que vive na periferia. Eu fiquei conhecida aqui na minha cidade, aqui no estado do Amapá, por aparecer no jornal local, que promovia as políticas públicas em busca de direito para nós, vítimas de escopelamento, e eu fiquei reconhecida da comunidade. E várias mulheres começaram a me procurar para conversar, para saber onde elas poderiam procurar os direitos delas, como elas poderiam estar denunciando os agressores. E eu sempre levei a informação, os contatos das pessoas, né, a secretaria, que tem a Secretaria de Política para as Mulheres aqui no estado, e tem o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que atende as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ele atende lá com assessoramento jurídico, psicológico e várias outras atividades também. Elas fazem lá a terapia, né, como trabalhos artesanais. E então eu levo essas mulheres da periferia que me conhecem, às vezes elas não têm como chegar com uma pessoa desconhecida que quer ajuda e por eu ser mais próximo da periferia, é, elas chegam até a mim e eu acabo levando, conseguindo cesta básica para elas, através de contatos que eu tenho na secretaria aqui no meu município, no estado também, é, acaba ajudando dessa forma. Então, o projeto Movimento Rosas, ele teve início lá em 2015, quando eu resolvi fazer as atividades. Eu comecei, as primeiras atividades do projeto foi levando corte de cabelo para as crianças da periferia. Aí eu chamava parceiros que faziam o corte de cabelo, que trabalhavam em salão, e aí eles iam fazer essas atividades. Tem lá no meu Facebook, se você ver, tem uma página Movimento Rosa, aí tem algumas fotos lá. Então é essa a atividade que a gente faz. E aí a gente se organiza no Movimento Rosas também, tem algumas artesãs. Eu sou artesã também, que eu faço as minhas toucas, turbante, laços, tiaras, faço as perucas para o meu próprio uso, faço para algumas pessoas que me procuram também, quem tem câncer, algumas vítimas de escopelamento também. Mas o grande carro-chefe, vamos dizer, do projeto, a bandeira que eu mais levo é a questão de conseguir cabelos, doação de cabelo para as vítimas de escopelamento. E também para quem tem o câncer, elas precisam
de doação de cabelo. Então, o projeto Movimento Rosa recebe os cabelos e eu divulgo para quem eu sei que precisa, né? Coloco nas minhas redes sociais e as pessoas vêm buscar comigo esses cabelos, que é para produzir as próprias perucas. E eu ensino também a tecer manualmente, porque eu não tenho máquina de costurar o cabelo. A máquina custa em torno de R$ 3.000 aqui na minha cidade, Macapá. E eu não tenho essa máquina para costurar cabelo, que é essa máquina que faz as perucas. Aí eu teço manualmente, colocando de 5 em 5 fiozinhos de cabelo numa linha até transformar em uma peruca. Aproximadamente uns 5 cabelos de 5 pessoas para poder fazer uma peruca. E basicamente é esse o trabalho do projeto Movimento Rosas. Eu vi também sobre o curso de empoderamento econômico para as vítimas de escalpelamentos em acidentes com embarcações. Aí eu comecei, Rosinete, a pesquisar sobre o assunto e vi que está sendo realizado esse curso online. É por causa da pandemia que ele está sendo online no momento? Sim, é por causa da pandemia. Ele está sendo online. É um curso que é promovido pela parceria do Ministério do Trabalho, a UNOPS, que é uma representação da ONU, né? E também a Rede Mulher Empreendedora, que está promovendo esse curso, né? O recurso é do Ministério do Trabalho. E a gente está fazendo online empoderamento feminino para geração de renda. Como a gente vai poder montar nosso próprio negócio, a partir da ideia que a gente já tem, porque muitas de nós, a gente tem que se virar, tem que fazer alguma coisa. Muitas vendem algum doce, bolo, ou costura, vai adquirindo alguma habilidade e vai já faz, algumas já fazem, muitas ainda não fazem, e aí o curso é muito importante para quem já faz, já está fazendo, e para quem ainda não faz, ter aí uma ideia, né, de como começar seu próprio negócio. Meu sonho é ter um ateliê, né, que eu possa fabricar muitas perucas, vender. E também meu outro sonho, que é um sonho muito grande que eu tenho, é ser uma palestrante para falar sobre empreendedorismo, né, para as mulheres, não só mulheres, mas empreendedorismo, e falar sobre questão de violência contra a mulher também, me especializar nessas áreas aí, que nós somos capazes de sobreviver. Basta querer e a gente sair do ciclo de situação de vulnerabilidade social que a gente vive, porque eu tenho o maior exemplo da minha história. Para quando eu cheguei aqui em Macapá, no estado do Amapá, eu era ribeirinha. Então, quando eu sofri o acidente, eu não pude mais ficar na área ribeirinha, lá na Amazônia. Eu tive que mudar para a cidade para vir fazer o tratamento. E aqui eu fiquei, sendo que eu não podia voltar mais para lá, porque lá os serviços que eu fazia era de pescar, de ir buscar o açaí com meu pai e da plantação, agricultura. Então, esses serviços eu não podia mais acompanhar minha família devido ao sol quente, e fazia mal para minha cabeça, que tinha ficado sem o couro cabeludo. Então, essas atividades do interior de pegar camarão, açaí, não fica muito bom para a gente, por questões de saúde. Aí muitas acabam vindo para a cidade. E por aqui eu fiquei. Foi muito difícil no início, que eu cheguei, não tinha trabalho, morando de favor com alguns parentes, mas também meus parentes muito humildes também, não tinham muitas condições de me manter, aí eu tinha que ficar fazendo alguns serviços na casa das pessoas por troca de alimento, só mesmo para ter meu almoço, né? E à noite eu voltava para casa da minha avó para dormir
E foi assim, foi até quando eu conheci uma pessoa. Eu disse que eu não aguentava mais viver nessa situação, que eu queria estudar. Então eu disse assim, eu vou arranjar um marido que é para ele me manter com comida e casa, que aí eu vou estudar. Mas foi quando deu tudo errado, que ele não manteve eu nem com comida e nem com casa, ainda deixou uma filha, fiquei grávida. Então eu teve que voltar para casa da minha avó, situação muito difícil, e, e teve que lutar por mim, mais pela minha filha, que eu digo que a minha superação toda foi por causa da minha filha, porque quando eu vi aquele serzinho tão pequenininho que nasceu, aquele choro, aquele primeiro dia, eu assim arranjei forças para enfrentar a vida. Aí eu fui trabalhar de doméstica. A minha mãe mandou a minha irmã para cuidar dela para mim, enquanto eu tinha que ir trabalhar de doméstica. Mas não foi nada fácil. Aí foi o tempo que eu consegui meu BPC, que é um benefício de prestação continuada do INSS, né? Aí as coisas melhorou, mas antes disso foi muito difícil. Passei fome, só comia miojo porque era o que eu podia comer e comprava vários miojos para a semana, para o mês. Bebia água quente da torneira porque eu não tinha geladeira, sendo que as casas que eu ficava ao meu lado já era tarde da noite. Então, várias situações que eu enfrentei para poder chegar até onde eu estou hoje. Aí eu consegui meu benefício, como eu já falei, e eu voltei a estudar. Eu me formei em pedagogia em 2015, né? Sou pedagoga e consegui dar a volta por cima. Daí para frente as coisas melhoraram, minha filha cresceu. Em 2011 eu conheci meu marido, que hoje é o pai do meu filho. Nós estamos juntos há 9 anos, é a idade do meu filho, Davi Lucas. Ele também sofreu acidente do escopelamento e a gente se conheceu na Associação de Mulheres Ribeirinhas Vítimas de Escopelamento. Ele atingiu a face dele, o olho dele, né? E a gente se encontrou e vive bem. Hoje eu saí da área de Ponte, que era na periferia mesmo, na área, aqui a gente chama área de ressaca, um lugar de extrema vulnerabilidade social, onde eu vivia, quando eu estava passando por todas essas situações difíceis. Hoje eu moro já numa casinha simples, mas de alvenaria, numa rua asfaltada. Então, eu dei a volta por cima e eu mostro para essas mulheres, através da minha história, que é possível a gente vencer, estudar, ter o espírito empreendedor, porque eu era assim. Se alguém estava vendendo brinco, eu chegava com a pessoa e eu dizia assim: você não quer me dar uns brincos para me vender? A pessoa me dava. E aí eu ganhava R$ 1 em cima, R$ 2. Ah, você está vendendo lingerie, você não quer me dar uma lingerie para me vender? A pessoa me cedia. Eu ganhava R$ 5, R$ 10 em cima. Até hoje eu faço isso. Aí, Boticário também eu já vendi, ainda vendo ainda. Aí vou tirando o perfume para mim, em vez de eu comprar de outras pessoas, eu vendo, sendo que aquela porcentagem eu tiro aquele produto para mim. Então eu faço de tudo para me ter minhas coisas. Atualmente eu estou trabalhando de babá para poder dar melhores condições para os meus filhos, porque eu quero que eles tenham oportunidade que eu não tive cedo de estudar, porque eu fui alfabetizada aos 10 anos de idade. E eu só tive oportunidade de voltar para estudar com 21 anos de idade, de novo. Aí que eu voltei a estudar e me formei em pedagogia. Então é isso, o projeto Movimento Rosas leva a minha história, a história de várias vítimas de escopelamento, que
que me contaram, e elas são as convidadas, né? Que veio a pandemia agora, 2020, mas era o ano que eu ia colocar em prática Círculo de Mulheres, que eu ia levar o projeto Movimento Rosas. Ele é itinerante. Como era que a gente ia fazer? A gente ia levar nas comunidades, na comunidade sendo na periferia, próximo a áreas de ponte, onde essas mulheres estão, que elas não buscam o poder público para ser ajudada. Então, o intuito do projeto Movimento Rosas era levar o círculo de mulheres, ou seja, o projeto convidava uma pessoa que tinha uma história, sendo própria vítima de escapelamento ou uma vítima de violência doméstica que superou a sua história, e ela seria convidada de honra para falar para aquele grupo, né? Como ela venceu, como ela está hoje, o que foi que ela fez. Então, é essa a ideia do projeto. A sua história ela é uma história de superação onde impulsiona a vida de muitas outras mulheres, né? A aprender a planejar e executar o próprio negócio, Rosinete. Uma história muito Sim. bonita. E eu gostaria também de dar os meus parabéns pela sua história, né? Uma grande mulher, uma guerreira. Você tocou muitas vezes sobre escalpelamento. Eu gostaria de estar informando para os nossos ouvintes e os nossos seguidores aqui do canal também que escalpelamento, que ela tanto fala nesse assunto, nesse acidente, é o arrancamento brusco acidental do escalpo, couro cabeludo. Esse grave acidente costuma ocorrer em embarcações de pequeno porte, durante a pesca artesanal ou transporte para a escola, o trabalho ou outros locais, quando, por descuido, os cabelos compridos, em sua maioria de mulheres e meninas, se enrolam nos eixos e partes móveis dos motores, causando o arrancamento parcial ou total do couro cabeludo. Em muitos casos, as vítimas têm orelhas, sobrancelhas, pálpebras e parte do rosto e pescoço arrancados, o que causa grave deformação e pode levar à morte. O longo tratamento consiste em cirurgia plástica reparadora e implante capilar, além de acompanhamento psicológico. Esses acidentes são muito comuns nos rios da Amazônia. Lembrando, gente, que no dia 28 de agosto é o Dia Nacional de Combate e Prevenção a Escalpelamento. É realmente, né, Rosinete, é um acidente gravíssimo. E essa situação ainda continua na Amazônia, acontecendo esses acidentes? Continua. Aqui no Nossa. estado do Amapá, ele tem uma redução assim de. Ano passado teve um caso e diminuiu mais, porque o estado aqui tem um trabalho da Marinha do Brasil. Ela faz a cobertura do eixo do motor gratuitamente. Tem uns kits que se põem no eixo do motor que protege e não acontece escapelamento. Nós temos uma lei, a 11.970, de 2009, que é da ex-deputada federal, Janete Capiberibe, que previne os acidentes do escapelamento, e é obrigatória a proteção do eixo do motor. Uhum. Então, a Marinha do Brasil, ela faz constantemente, o ano inteiro, esse projeto de cobertura de eixo do motor. Então, isso diminuiu muito aqui no estado do Amapá. Mas o estado recebe do Pará. O estado do Amapá recebe vítima de escapelamento que vem do Pará. No Pará, o número de escapelamento é muito maior, porque a Amazônia, os rios do município do Pará é muito grande. Muito, muito, muito. São muitos municípios e, e são locais onde a informação não chega, né, para falar da prevenção do escalpelamento, onde os kits de proteção não chegam,
os ribeirinhos não têm como chegar até a Capitania dos Portos para fazer essa cobertura do eixo do motor. Então, de vez em quando chega praticamente todo ano chega uma ou duas vítimas de escapelamento aqui no estado do Amapá, que aconteceu o acidente, né? No meu caso, aconteceu foi em 97. Você Eu estava com tinha quantos 20 anos? anos, 20 anos? hoje eu estou com 44, 20 anos. Você era 44 menina, né? anos. É. Eu tinha 20 anos, né? Eu não sabia o que era o escalpelamento, eu nunca tinha visto, não ouvia falar. E olha que eu tinha 20 anos de idade, eu era uma pessoa esclarecida, né? Não tinha noção do perigo. Você foi Mas arrancado parcial ou total o couro cabeludo? foi total. Eu perda total com a perda das duas sobrancelhas também. É É um que eu ponho acidente grave. a peruca que eu faço, eu pinto, ponho loira, ponho preta, e eu ponho uma franjinha para encobrir as sobrancelhas, mas eu perdi as duas sobrancelhas. Como é realizado esse amparo do projeto para as mulheres vítimas do acidente? A gente tem direito a vítima de escapelamento hoje, que acontece o acidente, ela tem direito a uma indenização que é por tratamento, né, que ela está exercendo. Então, ela aconteceu o acidente de escapelamento, ela dá entrada no hospital de emergência, o hospital de emergência aciona a Marinha do Brasil vem e faz uma certidão marítima, dizendo que aconteceu o acidente no rio tal, põe o nome do rio, o estado, qual é o estado que a pessoa sofreu o acidente, né? E depois ela é encaminhada à Politec, que é a Polícia Técnica e Científica, onde ela faz uma perícia, né, para ver as lesões. Aí é expedido uma certidão para dizendo o grau da deformidade. E tendo em mãos toda essa documentação do hospital, da Marinha, da Politec, ela entra na Defensoria Pública da União, que é para ela ter direito a uma indenização. Aí ela tem direito a essa indenização por danos materiais, morais, né? E depois ela é inserida no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Em 2017, eu estive em Brasília e tinha sido assinado um termo de cooperação técnica onde as vítimas de escapelamento teriam direito nos benefícios do governo federal, incluindo o BPC, que é o benefício de prestação continuada de um salário mínimo. E isso foi assinado lá em 2011, e então não estava se tornando realidade. Aí, quando foi em 2017, eu participei do encontro dos usuários da assistência social em Brasília, e é onde eu questionei que as vítimas de escapelamento precisavam desse auxílio, e aí a gente foi recebida muito bem pelo MDS, né? Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome. A gente, o SES, ouviu a gente e imediatamente entraram em contato, Ministério Público Federal, INSS, fizeram a reunião em Brasília e acionaram o Ministério Público do Estado do Amapá, Ministério Público Federal, para que pegasse a causa e chamasse o INSS, né? O porquê que não tinha acatado essa proposta. Aí eles colocaram para o INSS 15 dias para reconhecer. Aí a gente é reconhecida hoje como pessoa com deficiência para o INSS só para a questão do BPC. Aí as meninas estão recebendo,
Aí o que tem deu uma qualidade de vida melhorzinha um pouco, né? Não tanto porque é bom porque tem um salário mínimo, mas é muito pouco para as nossas necessidades. Mas graças a Deus que a gente tem. Meio difícil, por exemplo, hoje eu estava questionando, a minha energia chegou a R$ 400. Aí vem a minha despesa do mês, mais de 400. E questões de educação, escola, questão de se vestir, né? Calçado, roupa. Eu falando quando que um salário mínimo dá para um pai de família se manter. A gente sobrevive. Eu sou uma que sobrevivo com um salário mínimo. Aí eu tenho que vender boticário, eu tenho que vender lingerie, eu tenho que vender chopp, eu tenho que fazer um bolo, eu tenho que fazer algo, porque esse dinheiro é que eu compro o pão de manhã. Aí a gente tem um carro, que é um carro velho, usado, que a gente comprou. E aí a gente leva uma pessoa no hospital, a gente leva uma pessoa em algum lugar, e essas pessoas, os vizinhos, amigos que sabem que a gente faz isso. E aí é que a gente vai se mantendo, para coloca gasolina ou coloca o dinheiro que a gente pega para a gente poder levar nossos filhos na escola, né? Agora que eles estão estudando online, mas antes era assim. Aí leva mais alguém na escola também para ajudar, ou seja, eu e meu esposo a gente se vira, porque senão é difícil a situação. Aí imagina muitas vítimas de escapelamento, muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social que não têm esse apoio que eu tenho. Eu tenho meu esposo, né? Tenho a minha filha que já tem 17 anos, que já fica em casa, né? Então, eu sou uma pessoa assim que penso em mim, como eu dei a volta por cima, que eu sou capaz. Hoje eu tenho tudo isso, sendo que eu já vivi na extrema pobreza e eu tento levar a minha história para outras mulheres através da minha superação. O projeto ele também tem acompanhamento psicológico às vítimas de escalpelamento? É assim, quando elas querem uma ajuda psicológica, eu entro em parceria, o projeto Movimento Rosa busca parcerias dos centros de referência atendimento à mulher. Aí, quando tem algumas que estão querendo ajuda, eu aciono a secretária, né, do Centro de Referência Atendimento à Mulher e encaminho. Aí ela chega lá com uma cartinha dizendo que foi encaminhada do projeto, aí ela tem o atendimento das secretarias, seja do estado ou do município. Eu busco parcerias. Rosinete, como é que fica a cabeça da pessoa, o psicológico da vítima desse acidente tão grave? Mexe muito com a autoestima da mulher? Muito, muito, muito. Eu passei 4 anos não querendo desistir da vida, querendo morrer. Eu peguei malária, então eu não tomava na época do acidente, né? Que eu fiquei sem meus cabelos. Eu peguei malária, então eu achei ali a oportunidade de morrer. Eu não tomava meu remédio para malária, então eu fui só secando, 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 ficando muito debilitada. Só que eu fui morar com uma enfermeira. Eu abandonei meus pais, a minha família. Eu não quis mais voltar para a casa da minha família. Eu fui morar com uma pessoa estranha, que era essa enfermeira, dona Elma. E eu abandonei minha família porque eu não queria mais que meus amigos me vissem sem o meu cabelo, né? Então eu passei a morar com essa enfermeira 4 anos. E foram 4 anos que eu fiquei assim, só eu, ela, que ela era sozinha, né? Morava sozinha e eu fui morar com ela. E foi a época que eu peguei malária e eu não queria tomar o remédio, só que ela descobriu, né, que ela era enfermeira, ela sacou logo que eu não queria, não estava tomando remédio. E ela começou a praticar
eu tomar o remédio na frente dela, abrir a boca para ver se eu estava tomando realmente. Muitas vezes ela saía, que ela trabalhava, várias vezes eu tentei pegar a faca, entrar no banheiro e colocar na minha barriga para querer me matar. Não foi uma e nem duas vezes, mas eu pensava muito na minha mãe. Muito, muito, muito. O pensamento na minha mãe fez com que eu não me enfiasse aquela faca em mim. Eu pensava assim que ela ia sofrer muito, que eu era a única filha dela, que ela nunca teve filho, ela me adotou. E então ia ser muito difícil para ela. Eu já tinha abandonado. Então, com mais isso, não ia ser nada fácil para ela. Eu acabei não tendo coragem, né, de fazer isso comigo, de me matar. Mas não me olhava no espelho e foi muito difícil. Mas essa enfermeira, dona Elma, ela comprou um livro para mim. Eu não lembro qual é o autor do livro, mas nesse livro tinha uma terapia que dizia assim que eu tinha que olhar no espelho e dizer eu sou uma grande mulher. E nesse livro falava assim, como é essa mulher que você se vê no espelho? Aí eu olhava para essa mulher, eu olhava a fisionomia triste, aí eu sorria, aí ficava alegre. E eu fui fazendo essa terapia, fui lendo esse livro assim me ajudou um pouco. Aí ela percebeu, me colocou na escola para me voltar a estudar. Só que eu não queria ir estudar porque eu não queria enfrentar a sala de aula porque tinha várias pessoas lá. Eu usava um chapéu, depois do chapéu eu usava uma peruca sintética que era totalmente cabelo duro. Então isso era muito constrangedor para mim, muito, muito mesmo. Aí ela dizia: tu tem que estudar porque tu é uma mulher bonita, tu vai vencer. Ela dizia: tu vai vencer. E ela ia me deixar na escola de carro e ficava olhando até eu chegar na sala de aula. E, eu entrava naquela sala de aula. E quando eu entrava lá, meu Deus do céu, eu não olhava, só olhava para a mesa, para os meus cadernos e para copiar lá da lousa, né? Que o professor passava, e não olhava para mais ninguém, não conversava com mais ninguém. Mas com o tempo, com quase um ano dentro da escola, teve algumas pessoas que já foram chegando comigo, conversando comigo, eh, algumas pessoas com dificuldade, aí eu pedindo ajuda para mim, eu já comecei a tirar a dúvida das pessoas, eu comecei já a pedir ajuda também, e eu fui superando e foi sobrevivendo, né, a cada etapa, mas não foi nada fácil, nada, nada, nada fácil. A questão da autoestima, ela, ela grita muito, né? Principalmente por nós mulheres, na vaidade, ainda mais que é o nosso cabelo, né? A vaidade da mulher é o cabelo, e eu me sentia um monstro, me sentia excluída mesmo. Na verdade, hoje eu digo assim, que grande exclusão muitas vezes não eram as pessoas que faziam a exclusão, né, de mim, era eu que me excluía. Eu achava que eu não era digna mais de namorar, de fazer as coisas normal que eu fazia antes, que, que uma mulher faz, né? Então eu me excluía. E aí eu comecei a perceber isso e eu comecei a fazer o contrário, né? Comecei a aceitar as pessoas conversar comigo, porque eu não aceitava carinho nenhum de nenhum homem, nada. Aí eu comecei a aceitar, a conversar com as pessoas e eu fui
o grande foco mesmo que me levou foi eu conhecer outras vítimas de escopelamento. Através do nosso grupo aqui em Macapá, das mulheres vítimas de escopelamento, e eu vi várias. E aonde eu vi umas que tinha muita deformidade no olho, que não tinham as orelhas. Tem uma que não tem, o cabelo é total, ela perdeu um braço, perdeu a orelha também. E isso assim, eu vi que eu não estava sozinha, porque antes, nesses 4 anos, eu era sozinha, eu não via nenhuma vítima de escopelamento. Quando a gente começou a se reunir, foi em 2006, 2007, que eu fui conhecendo. Já eram 6 em 2007. Aí depois a gente foi catalogando, foi se chamando na mídia local. A gente foi se encontrando, de repente a gente já era 89, hoje a gente é 150 mulheres aqui no estado, vítimas de escapelamento. E isso me deu muita força, porque eu vi que eu tenho as minhas orelhas, perdi meu cabelo total, sim, perdi, mas eu vi que é bem mais grave, o delas, de algumas, é bem mais grave que o meu, né? Hoje eu vivo bem, superei tudo isso, me aceitei, não tenho vergonha de sair. Foi uma superação que eu tive, assim, muito, muito. Eu sou satisfeita hoje em dia, realizada, uma mulher empoderada. Posso me dizer que eu sou uma mulher empoderada, através de muitas palestras que eu já assisti, vários seminários, já viajei para vários estados, né, por meio do projeto da associação, participando de conferências, né, de políticas públicas para as mulheres aqui do meu estado. Então, sempre eu tô participando, ganho algumas viagens para ir, né, participar. Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo a me tornar essa pessoa que eu sou. Hoje eu tenho as sequelas, tenho. Hoje eu estou deficiente auditiva, descobri agora em 2017. Eu fiquei deficiente auditiva, eu não ouço nada do lado direito, apenas do lado esquerdo eu ouço, mas está comprometido também. Eu estou aguardando para fazer uma cirurgia, né, do meu ouvido, que é a otite que eu tenho, e que levou à perda total, labirintite, foi todo complicado. A gente fica com sequelas do escalpelamento, ele vem trazendo sequelas, tanto na visão, quanto do ouvido. A dor de cabeça é constante, a gente não pode pegar sair na rua com a quentura do sol, muito agoniante. A gente chega em casa morrendo de dor de cabeça, mas a gente toma um calmante, vai levando a vida, né? A gente não tem tranquilidade para dormir, põe a cabeça no travesseiro, tem que tirar a peruca, senão machuca, tem que botar uma touquinha. Ou seja, é muito, muito delicada a nossa situação. Nós não temos um potencial assim de produzir bem no mercado de trabalho. Por isso que a gente tem essa grande dificuldade de conseguir emprego, porque a gente tem essa complicação, de repente a gente fica com uma febre do nada, não tá febril assim, não se sabe explicar, não tem a ciência, os médicos nunca explicaram para a gente o porquê disso, que a gente é tão sensível. Aí o mercado de trabalho fica um pouco difícil para a gente por causa dessa situação, que eles não querem que a gente falte no mercado de trabalho. Aí é por isso que o Ministério do Trabalho está promovendo esse curso, né, relacionado à questão de emprego, geração de renda, né, eles fizeram uma pesquisa para ouvir
qual era o nosso potencial, o que, que a gente gostava, o que, que a gente poderia fazer é, da nossa casa, né? Começar um pequeno negócio. Então, é por isso que a gente está fazendo esse curso. Olha, minha linda, eu só gostaria de parar só um minutinho a nossa entrevista para poder te elogiar. Falar que realmente você é muito linda, muito Obrigada. educada. E eu tô tão feliz em poder entrevistar você, porque todas as suas palavras, Obrigada. para nós mulheres, nós brasileiras, acho que até fora, se essa entrevista sabe lá Deus onde ela vai chegar, é uma história de superação tão bonita. E a gente vê o seu sorriso assim do outro lado da tela. Eu gostaria de tanto não estar nessa pandemia para poder estar pertinho de você, para a gente poder ouvir essa história e refletir sobre a vida, sabe, Rosinete? Às vezes a gente reclama de coisas tão bobas. Às vezes não dá Sim. valor um copo de água que a gente bebe. A gente não É, dá valor ao ar que a gente respira às vezes. É tanta coisa. Você me fez parar para refletir durante um. Você contando a sua história, eu viajando aqui e vendo essa mulher tão linda, tão forte na minha frente. Nossa, meus obrigada. parabéns, meu amor. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre as recomendações aos usuários dessas embarcações. Gente, pelo amor de Deus, nunca arme rede ou sente de cabelos soltos perto do motor. Prenda os cabelos, coloque um boné ou chapéu, evite usar colares ou cordões, mantenha as crianças sempre junto de você. Que realmente o acidente é gravíssimo, tem sequelas, né, Rosinete? Tem muitas sequelas. Pois é. Falando sobre o projeto também, vocês recebem doações de cabelo e entrega às meninas. Eu achei tão lindas as fotos, fiquei encantada. E também Hum. vocês ensinam elas a tecer esse cabelo na tela para fazer as suas próprias perucas. Como é que essas mulheres estão agora? Estão felizes? Então, tão felizes. Que bom. Elas vêm buscar o cabelo, e aí elas levam para. Às vezes tem outra menina que sabe fazer, e aí elas mandam tecer o cabelo também, né? E o intuito é a gente, talvez agora com esse curso de empoderamento feminino e geração de renda, talvez eu tô com muita esperança de conseguir colocar em prática, fazer perucas para elas, porque elas têm muita dificuldade, né? Tem umas que, porque artesanato, tecer o cabelo como se diz assim, quem cozinha tem que gostar de cozinhar e tem gente que diz, não tenho dom para cozinhar, né? É a mesma coisa tecer o cabelo. Não tenho dom para aprender assim, eu não consigo. Tem umas que dizem, eu não consigo. Isso é questão de paciência, porque é muito complicado. Pegar de fiozinho, colocar lá, uma paciência toda. Então, muitas não conseguem. Tem senhoras que já pela idade também não conseguem já enxergar. Então, meu sonho é colocar ter a minha máquina de costurar o cabelo, que eu possa fazer essas perucas e doar para elas, né? Doar e para que elas não precisem mais tá sofrendo tanto por causa de uma peruca, que é tão caro aí fora, a gente manda comprar. Vocês nunca pensaram em fazer uma campanha para poder conseguir essa máquina, não, Rosinete? Pois é, O trabalho de o vocês é projeto. lindo, o projeto é lindo, é totalmente solidário, em É, prol de nós mulheres. Eu sempre aqui no meu canal, sabe, Rosinete? E na rádio também eu falo isso. A sua dor é a minha dor. Eu sei o que você passa. Se eu contar algum problema meu como mulher, você não vai entender. uhum, Então nós temos que lutar juntas. Se fizer alguma campanha em prol dessas mulheres, sim, pode, já tem meu contato, não tem? Só me ligar. sim, tá bom, Hoje são quantas tá mulheres nesse bom. projeto, Rosinete? Olha, são para mais de umas 50 mulheres do projeto.
Muitas mulheres. Quer deixar, Muita por mulher. favor, as redes sociais? No meu Facebook, Rosinete Serrão, meu Instagram é Rosinete Serrão também. Lá encontra você, tira as dúvidas, bate um papo. Isso, meu telefone é o DDD 96, é o 991296173. Meu amor, parabéns, sucesso, muita paz. Você nasceu para brilhar. Linda, linda, linda loiraça aí no Amazônia, faz um sucesso. Obrigada. Venha ao Amapá. Quando você vir ao Amapá, teve uma amiga, conheci ela no Rio de Janeiro, né? Aí, buscando informações sobre perucas. E eu queria me profissionalizar sobre perucas, acabamento de perucas. Aí eu fui na internet, achei Solange, o nome dela, do Rio de Janeiro. Aí ela era é uma profissional, né, que trabalha com perucas, mega ré. Aí eu contei a história para ela, que eu queria aprender a fazer perucas, queria fazer acabamento fio a fio. Fio a fio é um acabamento que fica bem perfeito no meio da peruca. E ela disse assim para mim: Você consegue a minha passagem? Eu vou aí. Eu nem acreditei quando ela falou isso. Aí eu fui, falei aqui na minha cidade, né, na época com uma deputada federal e a secretária de Política para as Mulheres, aí conseguiram a passagem dela, ela veio do Rio de Janeiro, ela deu uma semana de cursos para gente, para nós, vítimas de escapelamento. Eu fiquei super feliz que eu aprendi a tecer a peruca no meio, fio a fio, né? Fica esse acabamento perfeitinho aqui no meio, né? Eu fiquei muito feliz e ela ficou assim muito contente de ver a nossa história, a minha história, né? Ela foi realizada daqui do estado do Amapá. Foi muito bem recebida. Assim, eu faço convite para você, um dia quiser vir, para a gente ir passear na área ribeirinha, conhecer a realidade de muitas mulheres, né, que tem aí nos nossos ribeirinhos, que não têm acesso à saúde. É complicado. Eu só tenho gratidão e pedir a Deus que um dia me coloque numa posição assim que eu possa meu sonho é ter uma casa para abrigar essas mulheres que vêm do interior. Elas vêm para uma consulta, vêm para o pré-natal, nem é para o pré-natal, porque elas nem fazem pré-natal, elas vêm só para ter o neném. Aí quando elas chegam, não dá nem tempo, às vezes, de fazer nenhuma consulta, já vai para a maternidade para ter o neném. Então, meu sonho é ter uma casa para me alojar essas mulheres que vêm com essas crianças doentes, né? Para dar esse apoio, porque mesmo sem ter essa casa, eu abrigo na minha casa. Eu recebo pessoas, mulheres que vêm para cá para fazer exames. E aí, quando chega aqui na minha casa, a gente fica tudo só num quarto. Levo meus filhos para o meu quarto, e aí eu já vou cedendo o quarto da minha filha para essas pessoas. Então eu queria expandir mais isso, pelo menos poder até fazer minha casa nos altos, quarto nos altos, e deixar a parte de baixo para me alojar esses ribeirinhos, porque eles precisam muito. É, talvez eu queira fazer muito isso porque eu sei o que é vir do interior, quando eu vinha com a minha mãe, que a gente vinha para casa de conhecidos, de parentes, e a gente fica ali dependendo de pessoas para levar a gente em algum lugar, porque a gente não conhecia aonde fica o posto de saúde. Então, eu faço isso, esse trabalho de marcar consulta, pedir para amigos que trabalham na área da saúde, marca consulta, eu levo no posto de saúde. E graças a Deus eu sou tão abençoada que o meu esposo assim é parceiro. Ele leva comigo, sabe? Assim, a gente dá certo, 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 assim, ação social. Aí a gente
eles são muito gratos para a gente e a gente é muito abençoado por isso. Realmente, você é uma grande mulher, forte, e eu falo para você mesmo. Eu acredito que grande parte dos seus sonhos, eles vão ser realizados sim, sabe, Rosinete? Porque você está fazendo pelo próximo. E com certeza você vai ter uma bênção muito, muito, muito grande na sua vida. Já tem, né? Mas vai ter muitas outras. Obrigada. Agradeço também, minha querida, pelo convite de ir para aí. Com certeza, passa na pandemia, arruma um cantinho para mim na sua casa aí que eu vou para aí também correndo. Sim, com certeza. As peruquinhas são perfeitas, né, Rosinete? São, São lindas. são. Não, ninguém fala que é uma peruquinha, fala que é cabelo. Ficou muito ótima, porque meu maior sonho era ter uma peruca de cabelo natural, porque eu só usava sintética. Aí, quando a gente conseguiu o curso aqui no estado, né, que foi promovido pelo governo do estado na época, ai, mas você sabe assim, uma felicidade. Pensa na felicidade quando você tem seu primeiro filho. Foi essa felicidade que eu senti quando eu consegui usar a peruca pela primeira vez de cabelo natural. Uma felicidade tão grande como se foi igual ao nascimento dos meus filhos. Tão grande. A autoestima fica Aí boa, eu né? vi que a gente pode ir no salão, a gente pode fazer chapinha, faz babyliss, pinta. Hoje eu estou bem comigo mesmo. Mas tá muito linda. Algo mais, Rosinete, que você queira falar para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes? Você está em casa. Estou em casa, Fica à vontade. estou em casa. Eu só quero dizer assim que as pessoas não fiquem tristes por pequenas coisas, com a sua aparência, porque o que importa é o que a gente é, né? Dentro, o que a gente sente, né? O coração da gente, a forma que a gente é interior, que a parte estética, o interior ele resplandece o estético. Então, se você está bem interiormente, espiritualmente, tem que buscar muito o espiritual, né? Porque para você conciliar o emocional, para ficar bem, então isso que eu fiz para minha vida. Busquei o espiritual, não tenho uma religião certa, mas eu tenho assim muita gratidão a Deus por tudo. Quando a gente é grato, por tudo, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor. Então, questão de estética, olha para dentro de si que o resto tudo fica bem. De frente comigo, essa mulher super, mega inteligente, loira, maravilhosa, né, Rosinete? Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo projeto. Esse projeto maravilhoso, projeto Movimento Rosas. Frente a frente comigo. Muito obrigada, Rosinete. Agradeço. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Beijo.